Ciao carissimi, benvenuti qua al mio nuovo spazio di italiano. Sejam muito bem-vindos aqui no YouTube. Depois de um bom tempo de ensino, resolvi aparecer aqui eu, Iago Mota, mas preciso de me apresentar para a gente se conhecer, para você aí emendar em todos os meus vídeos e conteúdos que eu publicar aqui. Talvez você já me conheça de outras redes sociais, mas agora eu vou iniciar vídeos um pouco maiores e um pouco mais explicativos para compartilhar um pouquinho do meu trabalho, da cultura italiana e das dicas para a gente aprender italiano juntos. Então, vamos lá que nesse vídeo eu vou me apresentar e vou contar um pouquinho do meu percurso. Isso pode te inspirar e quem sabe também aí motivar a aprender italiano comigo. Minha história com o italiano começa em 2013, quando eu comecei a estudar sozinho italiano, mas vi que eu não tinha maturidade para isso. Apesar de já saber inglês e espanhol, eu não tinha maturidade para aprender uma língua nova sozinho. E foi aí que eu consegui e decidi recorrer à ajuda dos universitários. Fui parar na universidade, onde eu já estudava minha faculdade de Engenharia Ambiental e Sanitária. Sim, eu não tenho formação de graduação de letras, mas foi lá que eu comecei a dar os meus primeiros passos. E na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu fiz 2 módulos do curso do italiano. Depois desse período, que foi aí muito importante para mim, eu comecei a estudar sozinho porque eu precisava de fazer uma prova de proficiência de nível B1 ou B2 no Instituto Italiano di Cultura, que nesse caso era o meu aqui mais perto, é o Rio de Janeiro. Lá onde eu fiz a minha prova para conseguir uma bolsa de estudos na Itália. Sim, deu tudo muito certo e muito mais certo do que vocês poderiam imaginar, porque antes de ir para a Itália, nessa prova, em 2014, eu obtive o nível B2. Então, se eu ainda não tinha ido para a Itália, já tinha esse nível, eu pensei, bom, deve ser um bom sinal, porque eu ainda não tenho tanto contato com a cultura ali no dia a dia, se a parte teórica, de fato, que eu aprendi nas aulas e comigo mesmo, eu já alcancei esse nível, isso deve ser um bom sinal para eu conseguir ir avançando. E foi nessa mesma ideia que eu continuei com os meus estudos e por conta da minha nota nessa prova, eu ganhei, vamos dizer, uma opção de fazer o curso intensivo na Tor Vergata, que é uma universidade de Roma. Lá eu fiz um intensivo de um curso inferior, que seria o curso B1, tive a oportunidade de estudar com o professor Sandro, que foi aí uma ótima pessoa para mim e que me deu aí novos passos na língua. Depois, chegando lá na Sapienza, Universidade de Roma, que aí é uma das grandes referências da Itália, uma das mais antigas e aí uma das mais bem colocadas universidades da Itália, eu estudei 2 coisas. Uma parte, eu fiz a minha graduação de Engenharia Ambiental, e a outra parte eu estudei no próprio campus de letras, o próprio italiano, nos cursos B2, C1, C2, então foram 2 módulos extensivos. Durante esse período que eu morei na Itália, em 2015 e 2016, eu tive a oportunidade de visitar muitos lugares, sempre fui uma pessoa muito curiosa, fiz até voluntariado, que naquela época tinha o Jubileu, e visitei muita coisa para absorver o máximo de oportunidade que eu tive naquela época. Quando eu voltei para o Brasil em 2016, minha primeira preocupação foi perder essa língua. Então, o que eu quis fazer? Começar a ensinar italiano para as pessoas e comecei com um amigo meu que estudava a mesma faculdade minha. E ele não durou muito porque eu ainda não tinha muita experiência, então lá não era aquilo tudo. E logo depois eu caí na experiência de ensinar italiano também para uma amiga, dessa vez de modo online. Então eu comecei a dar aula lá atrás, em 2016, já no modo online. Então fiquei já desde o início calibrado para dar aula para as pessoas de forma remota, sem que elas perdessem a qualidade de uma aula presencial. Que na minha opinião, hoje eu consigo dar uma aula online muito melhor do que uma aula presencial, de um jeito muito mais interativo, com recursos da tecnologia, da internet e, inclusive, é por isso que eu estou aqui com grande sucesso. Comecei a dar as aulas nesse período, porém as coisas ainda não tinham engatado, até porque naquela época eu ainda estudava a minha graduação, ainda não tive vamos dizer, a maturidade também, a coragem de largar tudo. Eu tive que fazer um mestrado na USP de meteorologia e nesse período chegou a pandemia, que foi quando o meu curso explodiu, tive muitas recomendações dos outros alunos e aí os alunos começaram a disputar os meus horários e foi uma loucura. Nesse meio tempo, resolvi voltar para a Itália e lá conheci uma outra parte que ainda não tinha visitado. Eu tenho que lembrar que quando eu morei na Itália eu ainda era muito novo, então eu não podia ir nos buracos da Itália, pegar um carro, não era tão fácil assim. Então nessa outra viagem eu consegui conhecer aqueles lugares minúsculos, pequenininhos que existiam no sul da Itália, para depois voltar e conhecer o norte, conhecer outras coisas também minuciosas. Até então eu tinha conhecido talvez metade ou um pouco mais das regiões da Itália. Depois dessa viagem eu já tinha 17 regiões e depois só fui aumentando os números para até chegar em 20 regiões, que são a totalidade, são 20 regiões que existem na Itália.
Como eu comentei, os meus horários começaram a ficar muito disputados, então eu precisei de criar uma nova opção para dar aulas. Foi aí que eu comecei a me concentrar em gravar os meus conteúdos. Comecei então a fazer o meu curso, o B1 normal, que seria para colocar numa plataforma para as pessoas conseguirem ter as minhas aulas e meu acompanhamento remoto, porque era assim também um jeito de desafogar todos os meus horários, que eu cheguei a uma condição que eu tinha lista de espera e a lista de espera não andava porque os meus alunos não queriam me abandonar. Comecei a criar turmas, comecei a aumentar os meus horários, mas a gente tem a capacidade humana que é limitada, então essa foi a saída que eu tive e sempre minha presença no Instagram, no Facebook, TikTok, nas principais redes sociais, até que tomei coragem e vim parar aqui no YouTube e pretendo sempre estar trazendo novos vídeos. Me apresentei rapidamente, tenho grandes conquistas com os meus alunos, muitas aprovações, todas elas com 100% de aprovação, seja no B1, que é o que a gente chama de B1 no Standard, que é o B1 padrão, o B1 Cidadania, o B2. Então tenho uma grande alegria de divulgar esse tipo de conquista para vocês. E sempre com novos objetivos, com novos cursos que estou criando e sempre com novas metas, sempre dedicando o ensino, adaptando ao perfil do aluno. Então os meus alunos podem conversar de o que eles quiserem nos nossos encontros, que é sempre uma diversão, a gente cria uma amizade. E abandonei minha profissão, de fato, da engenharia para me dedicar ao ensino do italiano, porque acho que a gente precisa de se empenhar, de fato, naquilo que a gente ama, para a gente ficar ali pertinho daquilo que a gente gosta. E então 100% do meu horário hoje é dedicado ao ensino do italiano com muita alegria, com muita paixão por aquilo que eu faço. Bem, espero que vocês gostem dos vídeos que forem postando aqui. Espero que a minha história também possa inspirar vocês, que hoje vivo 100% daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo. Claro que esse processo foi longo e demorado, mas um dia chegou e eu sou muito realizado, muito feliz com aquilo que eu faço. Então eu espero que vocês gostem, que vocês curtem, se inscrevam aqui no canal, ativem aí o sininho e o blá 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 que todo mundo fala, porque eu tenho muita coisa para oferecer para vocês e tenho certeza que vocês vão gostar. Um conteúdo dinâmico, otimizado e muito descontraído.